Não, você pode fazer a introdução. Na hora que você terminar de falar, eu falo o tema e já inicio perguntando. Não, fala, olá pessoal, sejam bem-vindos, a gente vai começar mais um podcast, o primeiro podcast. Estou aqui com o Lucas, com o Guilherme, porque ele é fresco, é isso. Perguntar. É isso, entendeu? Ai, Deus. Ah, peraí. O que é isso, Matheus? Tem que sincronizar o áudio, pô. O que é isso? Bate palma meio inútil. E aí, jovens? Assim? É isso, Pode né? ser, É isso, pode né? ser, ué. E aí, jovens, sejam bem-vindos. A gente está começando hoje o nosso primeiro episódio do podcast aqui, que a gente está tentando fazer. O pessoal aqui no fundo não para de rir, mas nós vamos assim mesmo, porque isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa. É. Exatamente. E hoje a gente vai estar aqui com o tema. Pode falar, qual que é o tema, Guilherme? O tema é como aproveitar a juventude. Então, a gente trouxe um especialista aqui na área, né? Mas aí ele não aceitou, então a gente trouxe o Lucas. Ah, meu Deus, humilde. É o que tinha pra hoje, mas tudo bem, né? Gente, ignorem aí os problemas, que hoje a gente tá realmente na É só o estrutura, primeiro. mas é só o primeiro, a gente vai Primeiro melhorar de aí, muitos, se Deus entendeu? quiser. Deixa os comentários, deixa os feedbacks, né? E aí, conforme a gente for evoluindo, a gente vai evoluir pra glória de Deus também. Amém? Então é isso, pode ir. Seja bem-vindo, né, Lucas? Bem-vindo, obrigado, né? Fala um pouquinho pra gente, você faz o quê da vida? Aí, Quem que é o Lucas? eu quem que é sou o Lucas? meio que o, né? O que pode provar aqui da juventude, né? Pode falar da juventude um pouco, porque tem você é mais autoridade. novo, né? Exato. Quantos anos você tem? Eu tenho 16, né? Meu Deus do céu. E é uma honra, velho. né, estar aqui falando aqui. Né? 16 com essa barba? Uai, é genética, né? O Guilherme Genética. parece que é 16. Genético, você é minoxidil, Menino rapaz. desse dia, eu acho que tem mais a inveja Eu sou aqui, prova, eu sou prova. Ano passado ele não tinha um fio de cabelo nesse rosto. Esse trem cresceu muito rápido, velho. Não, mas... Genética. Então te confia, vai nessa. A gente falou assim pro Lucas que ia ser tipo uma conversa, né? E vocês podem ver que ele veio preparado com uma tese de TCC aqui. Mas é normal. Eu Só gosto pra- da gente vir com gente Só pra não preparada. esquecer, só pra não Exatamente. esquecer. Ele veio com vários livros Fora bons os ali. livros que né, falou isso. pra ele tirar. Porque tá Vários ligado. livros excelentes e um do Pablo Marçal. Mas vamos seguindo então. Vou começar com algumas perguntas. Vou então. começar aqui uma pergunta pra gente continuar no tema, né? Como vocês enxergam a juventude atual, pontos positivos e negativos? Se você quiser começar, ô Lucas. Assim, primeiro, quando eu fui estudar fui entender o conceito básico da juventude, eu quis, assim, pensar, assim, o que a sociedade entende sobre juventude. E para a sociologia, eu vi que a juventude não é só baseado na faixa etária de idade de uma pessoa, tem a ver mais com como ela aproveita a vida e o momento em questão em que ela está vivendo. Então, por exemplo, para mim, na década passada, que era a geração anterior, eles tinham uma forma diferente de aproveitar a sua juventude. Nós que somos da geração Z, temos uma forma diferente e muitas das vezes somos reprimidos pela geração passada, mas é difícil entender isso porque vivemos na era da tecnologia. E é a era que, como vocês podem ver, foi muito rápido. Tipo, do início da internet até hoje, foi um salto muito grande. Então, teve uma mudança muito grande de como aproveitar a juventude. Os jovens têm cada vez mais, estão perdendo cada vez mais seu tempo na internet, nas redes sociais, em vez de aproveitar o tempo, até nas redes sociais mesmo, para evoluir, né? entendeu? Porque parece que essa evolução que a humanidade teve tecnologicamente, meio que fez com que a mente dos jovens voltasse, retrocedesse, entende? E eu entendo isso com a juventude. A juventude, então, a gente deixou de aproveitar os bons momentos e trocou a tecnologia por momentos, por exemplo, de lazer com a nossa família, com amigos. Até a forma de relacionar com as pessoas hoje em dia é diferente. Então, eu entendo isso, que a juventude de hoje é muito diferente da juventude de 8, 10 anos atrás. Não é mais a mesma coisa. Entende? Mudou muito. A facilidade que a gente tem hoje com a tecnologia é tipo uma faca de dois gumes, porque tipo, teoricamente era pra gente estar
com mais conhecimento. Era para ser mais fácil. Isso. Né? Mas parece que é mais difícil, porque hoje a gente vive num mundo de, como chama, prazeres rápidos, né? Que você vê um vídeo no TikTok de 30 segundos, você não aguenta ver até o final. Você já passa. Hoje você não vê mais um vídeo do YouTube porque é longo demais. Certo? A gente meio que tentou facilitar a nossa vida e a gente nos deixou preguiçosos, entende? Tudo a gente quer para imediato. A geração atual quer tudo na hora, tudo no exato momento. Não aceita receber um não da vida, que aquilo já o deixa frustrado de modo que ele pode criar problemas psicológicos, porque a geração atual é a geração com mais problemas psicológicos já destacado. Por isso que uma das profissões que estão ganhando mais ênfase no mercado de trabalho é as pessoas que mexem com o psicológico, porque as gerações estão tendo depressão, ansiedade, e o problema disso está onde? Do mau uso da internet. Eu vejo isso, que o mau uso da internet, o mau aconselhamento pelos pais, faz com que os jovens percam cada vez mais seu psicológico, a sua maturidade atrás de uma tela de um celular. A gente tem que entender também que, como tudo na vida, a internet é uma ferramenta. Sabe? E é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa e que ajuda muito na nossa vida. Então, o que vai depender é de como a gente está usando. Não é porque, tipo, foi muito como quando foi lançada a televisão, que a igreja condenava, falava que era do diabo e tal. Mas, na verdade, não. É uma ferramenta. Como você vai usar aquilo é o que vai definir como você vai ser, né, no Exato. futuro. E eu vejo também que tudo na mão, não só na mão de um jovem, mas na mão de um ser humano, pode ser usado como arma. O amor na mão de um homem é uma arma. A arma na mão de um homem é uma arma, ou também pode ser... E a arma pode ser usada por quê? Para defender e também para tirar vidas. Então, do jeito que a internet é usada, eu acho que a internet ela está mais atrapalhando a vida dos jovens do que crescendo, né, a mentalidade deles, porque eles mesmos se atrasam, eles fazem com que a internet vire uma arma contra eles. É porque, na verdade, todas essas ferramentas que a gente tem hoje, elas não foram programadas para beneficiar o jovem. Então, você não tem, tipo, o TikTok pensando em como é a melhor forma de trazer conhecimento para a vida de alguém, né? Ele quer, na verdade, que você consuma o maior tempo possível na ferramenta, independente de qual for o conteúdo. Se for conteúdo podre, entendeu? Se for conteúdo, sabe, que não agrega em nada, é o que ele pretende, né? A gente vê muito isso no Instagram, por exemplo, que virou, na verdade, uma vitrine das pessoas que transmite uma imagem de felicidade e que isso acaba gerando muita ansiedade e depressão nos jovens. Exatamente. As pessoas olham para a vida social que os famosos, os influenciadores digitais postam nas redes sociais, eles olham para a sua vida e veem que a sua vida é tão patética e começam a se questionar. Por que a vida das pessoas é melhor que a minha? Por que eu sou o único que me lasco nessa vida? Porque ele pega só um ponto, ele só pega uma visão, né? Porque por trás das câmeras todo mundo é perfeito. Se eu pegar um vídeo no TikTok e mostrar assim, uma casa famosa, uma casa chique, um carro luxuoso, o povo vai assim, nossa, ele é rico, ele é milionário e tal, todo mundo vai achar que minha vida é perfeita, que eu então, sou... no caso assim, para a gente não fugir do assunto, esse no caso é o ponto negativo. Você acha que o jovem, ele se deixa ser muito iludido. Uhum. E um ponto positivo na juventude? Da juventude atual. O que você vê assim que ela e boa sorte. Tem de bom? Realmente. Bom, eu acho que a juventude atual, eles, por mais que eles tenham perdido muito o foco, eu acredito que a juventude atual tem um intelecto maior de sobressair sobre algumas áreas profissionais. Por exemplo, nós falamos sobre o problema da tecnologia. Se você pegar até uma criança de 10 anos e colocar um celular na frente dela, vai saber mexer no celular mais que um homem de 30 anos. Sim. Então, a juventude hoje em dia, eu acho assim, ela é muito criativa, né? Isso, eles têm uma criatividade. Mas que às vezes eles se deixam levar pelas tecnologias, distração da vida, que não é só tecnologia também, né? Tem os pontos negativos, ela se distrai muito fácil, porém ela tem uma capacidade assim de criar coisas assim muito interessantes. É uma consequência, né? Porque a criatividade vem de inspiração. E quanto mais inspiração você tiver, é melhor, né? Antigamente as pessoas, os artistas, músicos, pintores,
eles tipo precisavam viajar para outros países para ter experiências diferentes e ter inspirações novas. E hoje não, hoje você tem isso na palma da sua mão, né? É como esse podcast. Antigamente, para você ver as pessoas falando, palestrando, você tinha que... Até hoje tem isso, mas ficou muito mais fácil com a tecnologia. Você pode somente ligar o seu Instagram e perceber que as pessoas estão lá dando lives e conhecimento gratuitamente. Só que aí é a questão de aproveitar, né? Exatamente. No caso, você acha assim que o que rouba mais atenção hoje do jovem é a internet mesmo? Isso, eu acredito que a falta de foco nos jovens é o mau uso que ela tem sobre a internet. É uma coisa que eu acho também. Ele falou a questão da distração com a internet, né? Um ponto assim que eu acho que rouba muito a energia e a atenção do jovem é a questão de reputação. Muitas vezes ele toma até decisões erradas por conta de reputação, por ser bem visto por um determinado grupo de pessoas, pelos amigos dele e tal. Aí o Nassim Taleb ele fala uma frase muito interessante, que eu até anotei aqui para me falar, relacionada a isso, né, a questão de reputação. Ele fala assim, a reputação é para os escravos. Ou seja, você começa a fazer coisas que você não deve só para o outro gostar de você. Eu acho que isso é uma doença, vamos dizer assim, que se instalou na juventude. Eu começo a fazer tais coisas só para aquele grupo me aceitar. E aí, depois disso, surgem outros problemas, né? A gente virou um produto praticamente hoje, né? Porque é todo mundo querendo ser melhor e agradar os outros, né? Questão de drogas. Você acha que um cara Exatamente. do nada e começa a usar drogas? A droga, o principal problema dela é a influência. Começa a andar com pessoas... Sim, é você querer fazer parte do grupo, entendeu? E eu, inclusive, já passei por por algumas situações, acho que, na verdade, todo mundo aqui já deve ter passado, porque a gente, como cristão, né, nós somos de uma vertente, né, que não bebe bebidas alcoólicas e tal, e com certeza todo mundo aqui já deve ter trabalhado com pessoas que fazem isso e deve ter ido numa confraternização que teve isso, né. E eu mesmo já tive várias vezes onde, em confraternizações do trabalho mesmo, sabe, as pessoas ficavam, né, tipo, instigando tal, e não, vai, por favor, vai, só isso aqui, porque parece que incomoda eles, né, na verdade. Parece que você é um estranho. Exatamente. Só porque você não faz aquilo. E não necessariamente que a gente é cristão, mas tem muita gente que não bebe pelas consequências que a bebida traz. Sim. Se você, tipo, as pessoas que mais me inspiram, a maioria não tem, mesmo não sendo cristão alguns, eles não bebem bebida alcoólica. Isso é uma coisa muito curiosa, né, porque na verdade, se a gente for pegar vários vamos dizer assim, das regras que tem na Bíblia, né, sobre a nossa conduta e tal, muitas delas são faladas hoje por pessoas que não são cristãs, por coaches, tá, estudiosos, né, falando tipo como se fosse boas ações para sua vida, né, bons hábitos para sua vida, sendo que a gente, né, na Bíblia já estava escrito isso há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, entendeu? É uma das coisas, né? Eles ficam se apropriando, sabe? Só que quando a gente fala isso, tipo assim, quando a gente fala, eu não bebo. A pessoa pergunta, por quê? Não bebo porque, né, faz mal para a saúde, tem muito glúten e tal, entendeu? Dá esses tipos de problemas e essas coisas. Mas aí todo mundo fala, que legal, beleza, respeita a sua decisão. Aí se você fala, não, eu não bebo, por quê? Não, porque eu sou crente e tal. Nossa, mas como você é quadrado, não tem nada a ver isso, entendeu? Isso você pode fazer com várias outras coisas, né? Eu também acredito que uma coisa que vocês falou aí sobre esse ponto negativo aí, eu acredito que algo que também retrai muito a juventude atual é o medo. Nós, a geração Z, somos uma geração muito medrosa. E por isso eu acho que isso está retraindo cada vez mais. Por exemplo, a gente tem medo de ser feliz por ser julgado por uma roda de amigos. A gente tem medo de ter certas atitudes, de ser excluído de um grupo social. E contra os princípios, né, que a gente tem às vezes. Tudo. A gente... Medo de ser rejeitado. Medo né? de ser rejeitado. A maioria dos jovens de dentro da igreja, que você perguntar, por que você não prega o evangelho para os seus amigos? Eu tenho medo de ser excluído. Eu tenho medo deles não me aceitarem, eu tenho medo de rirem de mim. Então, meio que as pessoas preferem não pregar o evangelho, preferem esfriar na fé do que pregar e acabar com o medo que está dentro dela, entendeu? Então, tipo assim, meio que o medo também, para mim, retrai muito a juventude atual. Não, e uma coisa interessante, não só o medo, mas, por exemplo, tem muitas coisas que impedem o jovem
de daqui 10 anos é ter grandes resultados. Não só o medo, mas as distrações, essas coisas. Tem um homem que eu gosto dele, escreveu o livro O Filho Rico. No caso, é tipo um livro para dar os conselhos para os filhos dele. Aí lá dentro do livro vai ter vários capítulos e cada capítulo dá tipo um conselho. Um dos conselhos é o quê? Arrisque enquanto é tempo, vamos dizer assim. Porque o jovem, por exemplo, se eu tenho 20 anos de idade, para mim arriscar é mais fácil para uma pessoa que já tem 30, 40, tem filhos, tem um monte de responsabilidade, então, ou seja, eu posso tomar mais riscos em certas atitudes, né? Questão de vida empresarial, por exemplo. Ou seja, eu posso arriscar mais, porque se der errado, eu tenho tempo de correr atrás, vamos dizer assim, e dar uma reviravolta. E o jovem, ele perde muito tempo com distração. Por exemplo, qual é o maior arrependimento do investidor na bolsa? É não ter começado antes. Um dos fatores assim mais importantes no investimento é o tempo. Porque a gente está no tempo de errar. O jovem, para mim, o bom dele é porque ele pode errar sem medo de não poder começar aquilo de novo. Tipo, todo mundo tem uma chance de recomeçar, mas a facilidade do jovem é porque ele ainda tem, né, pela ciência e por muitos motivos, ele ainda tem muito tempo. E vigor. Entendeu? Ele pode recomeçar, ele pode tentar de novo, ele pode tentar coisas novas. Então, errar não é algo negativo. Se deixar levar pelo seu erro, aí sim é o ponto negativo. Então, para mim, o maior erro do jovem é isso, desistir. A desistência do jovem é o fracasso. Né? É aquela velha historinha, né, que às vezes a gente retrata como tirinha, né, que o jovem ele tem todo o tempo e energia, mas não tem dinheiro, né? Aí o adulto ele tem todo o dinheiro e a energia, mas não tem tempo. Uhum. E o idoso ele tem todo o dinheiro e o tempo, mas não tem energia, entendeu? Então, aproveite, entendeu? Eu acho que, na verdade, esse aí pode ser até o primeiro conselho que a gente pode dar. E grandes cantores mesmo cantavam isso naquela Exatamente. Por exemplo, o Renato Russo, ele canta a música lá, Somos Tão Jovens, né? A música retrata mesmo que somos tão jovens e temos tempo para tudo, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito assim que nesse momento em que vivemos assim na era moderna, eu acho que o jovem tem que errar mais, ele tem que se arriscar mais e mudar a sua atitude, que, por exemplo, como Edson Marques ele faz no seu poema Mude. Ele traz algumas reflexões sobre atitudes rotineiras da vida que devemos mudar. Exemplo, andar no outro lado da rua. Contudo, se para aproveitar a juventude precisarmos mudar algumas atitudes que for comum, somos muito comum. A gente quer seguir muito o padrão. E é como está escrito na Bíblia que Jesus não veio para manter um padrão, Jesus veio para quebrar o padrão. Então, os jovens de dentro da igreja têm que quebrar o padrão das escolas, têm que quebrar o padrão no seu ciclo social. Só que tem uma ilusão aí, tipo, você falou assim, temos todo o tempo do mundo, né, que o cantor lá fala. Só que o seguinte, a gente quando está novo assim, 15, 17, 18 anos, a gente acha que tem muito tempo. Uhum. Só que quando você vê, foi assim. Eu estou observando isso na minha vida, o tempo passa que você nem vê. E quando é festa, você deixou de fazer algumas coisas que você tinha que fazer, achando que você tem todo esse tempo. Ou essa frase do Benjamin Disraeli, inclusive tem um filósofo que cita muito essa frase, Cortella. A frase é a seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, você tem pouco tempo para você fazer coisas grandes. Ou seja, se você quer fazer algo grande, extraordinário, você tem que começar cedo. Tem. Porque o tempo é curto, e para fazer algo grande leva tempo. Tem uma outra frase que é muito boa dele, isso aí pode ser o corte, inclusive, ó. Olha, que ele sempre fala, é um dos vídeos mais famosos dele, inclusive, que ele fala que é o seguinte, que quando a gente está num carro, o para-brisa, você pode perceber que ele é enorme, né? E o retrovisor, ele é minúsculo, né? Ou seja, que você tem que, a pessoa que fica olhando para trás, ela só consegue ver uma pequena parte daquilo que passou, entendeu? Uhum. E se você tentar dirigir um carro olhando pelo retrovisor, você vai acabar batendo, né? Por isso que o retrovisor é tão pequeno, porque o foco de atenção tem que ser no para-brisa aqui na frente, entendeu? É frase de coach mesmo, mas é muito legal. Ele muito legal. Corte, ele quer o corte. É verdade. E vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só olhar aqui mais uma pergunta. Você estava falando o seguinte, né? Questão de tempo. Vai cortar? É bom que eu até perdi o rumo aqui. Olha, por mim não precisa cortar, não. Não, só bota em preto e branco. Deu certo? Quer que aumente?
Tá balançando muito? Uai, também eu tô percebendo. No canto de cá. É de cá. Nossa, piorou. Não é de cá, ué. Não tava dando pra perceber na filmagem? Não. Se for, então. Vai estar olhando para Eu nossos... fiquei preocupado, porque ela realmente tá parecendo muito. Você vai fazer assim, ó. Vai acelerar o vídeo, colocar em preto e branco. Não. Então não é aqui. Peraí. Socorro, vai. Vai. Perfeito. Nossa, perfeito. Peraí, só ver aqui, que não vai continuar falando. Onde é parou mesmo, velho? Uai, Não, peraí, já vou partir pro... estamos falando do quartel. Ué, você já falou a frase, depois eu falar o quê? É isso aí. Segue o baile. Só uma dica. Lembra que o foco é impactar vidas através de Jesus. Não foge do foco. Porque às vezes a gente empolga no assunto, vai levar para um lado, leva para o outro, e às vezes, tipo assim... É o nosso Paquito mesmo. Você coloca isso, correção também. Não, mas isso faz parte, é os bastidores que ficam lá no cantinho, entendeu? O pessoal da produção. Às vezes as pessoas podem tipo, perder a linha de raciocínio, entendeu? Isso que eu tô falando. Aí, tipo assim, focar mais no que Jesus faria, vamos supor. Se ele estivesse no nosso lugar, o que ele fez, que tipo de atitude ele tomaria, entendeu? Quando for fazer, vamos sempre pegando o assunto, mas vamos sempre tentando voltar para o assunto principal. Sim, senhora. Quer fazer uma pergunta aí, não? Pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas. Você escuta Renato Russo, meu jovem? Não, tá brincando, tá tranquilo. Não, então vamos seguir, então. Segue o baile aí, no top. Vou começar com a seguinte coisa aqui agora. Eu pedi uns conselhos para algumas pessoas aqui da igreja, mas já tem mais experiência, inclusive o pastor. Dentre os... Um dia vocês vão conhecer. Tá gravando já? Dentre os 3 conselhos dessas pessoas, um dos mais citados é tipo algo relacionado com a vida espiritual. O outro é relacionado a estudos. Só que eu percebo o seguinte, quando eles falam de estudo, um está falando mais sobre questão acadêmica, tipo assim, não teria abandonado os estudos, né? Teria estudado mais, teria feito curso. Mas eu percebo que outros estão falando não só questão de estudar academicamente, mas estudar coisas que vai agregar à nossa vida. O que você diz sobre isso, né? Esse conselho, né? O primeiro deles que eu vi lá na lista é estudar. Porque é interessante que esses dias eu sentado com algum grupo de amigos assim, e uma delas assim virou assim que um dos maiores erros da vida dela foi não ter dedicado tanto aos estudos, porque por incrível que pareça, e é percebível isso, que hoje em dia a falta de conhecimento, cara, é o pior erro que a pessoa pode ter. A pessoa ela pode perder em questão profissional, porque hoje, em qualquer área que você for precisar, conhecimento, é necessário você ter conhecimento, pelo menos o conhecimento básico, então, para mim. Então, eu acho que, sim, porque a geração passada, ou as pessoas assim que já largaram a escola, ou passaram pela escola, um dos maiores pontos que eles veem, assim, do seu arrependimento, é de não ter focado tanto no estudo, de não ter adquirido tanto conhecimento, porque hoje é necessário. Não adianta você chegar assim e falar assim que o estudo não vale de nada, que aquilo que você está aprendendo ali você não vai levar para a vida, porque você leva. Sim. Você leva tudo. Conhecimento é sempre bom. Mas também você e o Matheus concordam comigo o seguinte: tem gente que confia muito só no conhecimento acadêmico. Sim, isso é um problema. Porque eu acho que, na verdade, as pessoas acabam confundindo o que é o estudo de verdade, entendeu? Porque o estudo não é você sentar numa cadeira e estudar. Isso. Não, essa é a primeira parte. A outra parte é você aplicar aquilo. Por isso que eu falo que, tipo assim, quando você for pegar um livro para ler,
Primeiro ponto mais importante que todo mundo faz, só que na verdade não é o certo, é tipo achar que você tem que ler o livro todo, entendeu? Não, você tem que ler aquilo que você vai levar, aquilo que você está buscando. Então, não é tipo assim, eu quero ler, então vou pegar o livro aqui e tal. Não é assim, entendeu? Busca ver qual que é o conhecimento que você está querendo adquirir. Não lê qualquer coisa. Aquilo que te agrada, aquilo que vai ser proveitoso para você. Exatamente. E a partir do momento, beleza, você pegou ali, aí você rabisca mesmo, entendeu? Vai fazer resumo, vai grifar as partes importantes e tal. Mas a principal coisa que você tem que fazer para efetivar o seu estudo é depois daquilo você sair e praticar. É como se fosse redação em matemática para mim. A matemática, você pode escutar o professor falando a vida inteira a mesma coisa, Bhaskaras, Pitágoras, ele pode falar tudo. Se você não aplicar nenhuma das formas, o teorema de Pitágoras, se você não aplicar nada na sua vida inteira, não adiantou de nada. Se você escutar a professora de redação falando sobre interpretação de texto, falando sobre o D1, o D2, o resumo, leitura, e você não aplicar na sua vida, cara, não adiantou de nada. Você só escutar eles falando e você nunca colocar em prática, não adianta de nada. Isso a gente pode levar mais ainda para a Bíblia, né? Porque a Bíblia continua sendo o livro. Então, você vai fazer o seu devocional, você vai ler essas coisas, né? As suas passagens ali, pega aquilo e aplica. Porque entendeu? o povo... E o maior erro dos cristãos hoje em dia é isso. É não ver a Bíblia como um guia. Exatamente. A Bíblia é um guia que você lê e você aplica no seu dia a dia. Hoje a gente tem mais a obrigação, né? Tipo, todo mundo quando começa o ano fala, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira e tal. Mas você vai lendo, você não aplica uma coisa do que você viu ali. E tipo assim, não tá valendo de nada. Quando a pessoa ainda tem essa iniciativa quando de tem, fato, vai ler graças a a Bíblia. Deus ela tem, né? Porque o brasileiro nem lê direito. Exatamente. Tipo, a média de leitura do Brasil é muito baixa. pequena comparada acho que é menos de um livro por ano. O brasileiro ele não tem o hábito, não tem o entusiasmo para ler. Sim. Muitos podem até ter o prazer por leitura, mas o brasileiro em si, a média é muito baixa. E o pior é quando eu vi uma reportagem falando lá dos brasileiros lendo, aí você vai ver lá na reportagem a menina pegando o livro, você vai ver o título do livro, um título mais assim, umas coisas mais sem proveito, a maioria das vezes, não pega um livro para aprender sobre relacionamento, sobre como conversar melhor, tá entendendo? Sobre como lidar melhor com sua família, lidar melhor com dinheiro, ou seja, pega livro que às vezes não vai nem agregar tanto na vida dela. Eu acho que o grande problema, realmente, a gente sempre vai voltar nessa questão, mas o grande problema é a educação brasileira, entendeu? Tipo assim, você colocar para a criança do 4º ano, do 5º ano, para ela ler Clarice Lispector. É porque o jovem, para mim, ele... Né? Cara, não faz o menor sentido. Vai colocar coisa legal. Por que não começa lendo, por exemplo, quadrinho? Entendeu? Hoje todo mundo gosta de super-herói. Por que não vai? É leitura. Ele já está praticando o hábito da leitura. Depois daquilo ali, aí você começa a pegar alguns livros de ficção, entendeu? Uma vez eu quando fui adulto, fui ler aquele Guia do Mochileiro das Galáxias. Gente, aquele livro é fenomenal, entendeu? Para criança, sabe? Vai ler o Hobbit, por exemplo, que é um dos livros infantis mais incríveis que tem, entendeu? Sim. E naquilo ali você vai começando a criar o hábito da leitura. Porque você tentar empurrar para a criança, vai ler isso aqui, vai ler José Alencar, sabe? Gente, olha, esses caras são maravilhosos e tal, mas a pessoa precisa, a criança, ela precisa ter pelo menos um senso crítico primeiro, para ela começar a desenvolver isso, entendeu? Você não pega uma criança e bota, tipo assim, sei lá, um Poderoso Chefão para ela assistir, entendeu? Ela não vai entender o que está acontecendo. Isso então, é com o tempo que ela vai pegando gosto por aí. Mas assim, infelizmente, a educação que a gente tem hoje, por isso que eu falo, né? A parte mais importante da educação, 90% dela está fora da escola, entendeu? Infelizmente é isso. Você, assim, sabe, escola... Você precisa da escola, né? Você precisa da escola, é uma obrigação, é uma carteirinha que você tem que ter para você fazer tudo. Te atrapalha em outras coisas. Exatamente, entendeu? Mas se você não tiver a escola completa, o que você vai aprender de verdade, que vai levar para sua vida, é o que você vai aprender fora da escola, entendeu? Porque, mas você não pode abandonar os estudos. Não. É o que eu entendi com certeza. Ou seja, eu continuaria meus estudos, me formaria, porque vai me ajudar. É tipo aquela coisa do que a escola não nos ensina, né? Não significa que você tem que parar a escola. Não, é um erro também você parar, né? Não, e eu vejo o bom do estudo isso. Não parem a escola, crianças. O estudo, ele não é a garantia do sucesso. Mas ele te dá pelo menos o acadêmico. Mas ele te dá pelo menos uma base para você se garantir. Exatamente. Quantos homens saíram do colegial ou nem chegaram a terminar e são bilionários, milionários, mas vamos trazer para o contexto acadêmico mesmo. Quantos médicos se formaram, policiais, advogados, entendeu? Por causa
E isso que a família era o quê? Miserável. E por causa do estudo ele conseguiu É isso. mudar o rumo da família dele, entendeu? Inclusive, você pode até, inclusive, mais a gente vê isso mais ainda hoje em dia, que é quantos jovens hoje estão se formando no ensino médio, na escola, tal, e depois buscando uma faculdade, mas às vezes não vai conseguir seguir uma área, entendeu? Tipo assim, você hoje em dia, se você não tiver um curso técnico, uma especialização, entendeu? Curso superior. Você vai acabar tendo que trabalhar em um emprego que é só para pagar as contas, infelizmente, entendeu? Então, tipo assim, se você quer hoje, né, buscar pelo menos um emprego assim que seja numa área que você goste e tal, comece antes, entendeu? Junta ali com o que você está estudando para o Enem, vai começar a estudar as primeiras coisinhas, tipo assim, programação, entendeu? Design gráfico, essas coisas que, não sei, vocês gostem e tal, para você, depois que você sair da escola, você já ter pelo menos alguma coisa para você já começar naquele emprego. Porque assim, eu pelo menos, eu fico assim, eu sou daquele tipo de cara que, tipo assim, fica assustado com CLT, entendeu? Mas eu entendo que a gente precisa passar por essa experiência na vida. Não, e a questão é o seguinte, tipo, mesmo que você não vai ser um médico, você vai ser tipo um empresário, os maiores empresários atualmente, eles lê muito, Cara, estudam o muito, Warren faz Buffett curso. parece que lê 800 páginas por dia, entendeu? O cara passa o dia inteiro cara Lê lendo. jornal todo dia, lê Mano, livro. entendeu? Mas não é à toa que E tá já onde- alcançou, né? Exatamente. Já chegou no E já patamar chegou. e mesmo assim não para de estudar. Exatamente. Então, Cara, Exatamente. um dos defeitos que eu vejo na juventude é que eles não têm esse hábito de leitura. E leitura realmente... Pra você ver, quem dá curso, esses coach que o povo fala, mano, eles lêem demais. Isso. Aí quando você escuta, aí você fica impressionado, mas é porque o cara já leu. Aí ele porque só te vende o que ele leu. Ele só tá te vendendo aquilo que ele aprendeu com a leitura Porque que ele ele... dedicou tempo Isso. naquilo e você não dedicou, ele te vende um curso de R$1.000, R$2.000. O povo acha assim que tipo, eles criaram aquela fórmula. Não, eles só aprenderam e talvez algumas coisas eles até incrementaram ali dentro, assim, mas tudo aquilo que eles estão passando para você foi tudo base da leitura, foi tudo base do conhecimento que ele adquiriu assim ao longo dos estudos que ele foi tendo, entendeu? Então, tipo assim, não é algo assim que eles estão criando, não, eles só estão repassando aquilo que você não tem empenho para ler, aquilo que você não tem empenho para sentar e procurar por conta própria. Não deu prioridade, né? Eu já vi um cara comentando, isso veio da boca de um próprio coach, entendeu? Então eu não é crítica não, mas eles falaram que o trabalho de um coach é fazer você perceber coisas que você não tinha percebido antes. É te fazer perguntas, tipo assim, eu tô com dificuldade para me dedicar nos estudos e tal, alguma coisa. O coach ele vai te chegar e te falar, mas por que você não está dedicando? Mas você realmente quer fazer essa profissão? Você gosta dessa área? Não, então é isso que tá o problema, entendeu? Não, Então é só o questionamento. Que nem você falou de coach, né? Por exemplo, o Pablo Marçal, não concordo com tudo que ele fala. Mas vamos concordar o seguinte, ele é um dos maiores vendedores que tem. Sim. Porque ele mesmo fala assim, sabe por que eu vendo muito? Porque eu li mais que você. Ele fala na cara dos caras que vende o curso. Aí os livros desse vai ver 80 páginas. E o Mas cara é porque ganhando milhões. o cara leu, ele foi mais esperto do que quem não leu. Tá Exatamente. entendendo? Aí ele fala na cara do povo, não, eu li mais que você, agora eu te vendo aí curso de R$2.000. Alguém que sai um pouco da média, ele já se destaca entre, Tá os, entendendo? entre os outros. Aí você vai ler o livro, já li livro do Pablo Marçal, de outras pessoas, eu gosto de ler, pecado. eu gosto de ver. Não, que a gente tem que conhecer outras pessoas. Eu leio livro de gente que eu nem tenho muito interesse, mas para mim saber qual é o pensamento dele. Aí você vai ver, um dos melhores livros que a gente lê, você vai ver tem alguma base na Bíblia. Esse que é o interessante. Às vezes você lendo um livro, você se atenta para algo que está na Bíblia e você não tinha percebido antes. Eu já vi isso muitas vezes, eu estou lendo algo e falei, mas peraí, véio, eu já vi isso em algum lugar. Aí você vai ver, tá lá no Provérbio na Salomão. Bíblia. Tem muito isso, muito isso. Tá entendendo? Então, tipo assim, você lê, você vai sair na frente da média, que nem ele falou. Que nem esses coaches. Ele foi esperto. Não tem nada contra coach, mas é porque eles foi esperto. Ele está usando o eles sistema. dedicam o tempo dele, depois te... Ó, enquanto você está aí sentado, entendeu? Tem alguém se preparando mais que você, entendeu? Enquanto você está acordando 10 horas, tem alguém que acordando 9 horas. E lendo pra Entendeu? caramba. Então, E tipo, lendo muito. quem vai definir o que você vai ser na vida é você. Enquanto você tá vendo entendeu? TikTok aí, tem gente lendo livro. Hashtag coach. Dando a dica. Vou lançar um curso ainda. Esse Não ano. seja escravo do sistema. Agora é o seguinte, a gente estava falando dos conselhos, né, que eu peguei aqui com alguns irmãos, com alguns... Pessoas mais velhas têm mais experiência. O primeiro foi estude, vou passar para o segundo. O segundo é o seguinte, relacionamento com Deus. Um deles falou o seguinte, que se ele tivesse voltado no tempo e falado para ele mesmo, com 18 anos, ele fala assim, não segue esse caminho, segue os caminhos de Deus. O outro, inclusive, foi o Deus Det, velho. O Deus Det é muito comédia. Falou assim, Vocês ainda vão conhecê-lo. ele deu um conselho para mim, né, que eu perguntei para algumas pessoas. Ele falou, não, se eu pudesse voltar, eu falava estude e outras coisas, e falou assim, para ele não se envolver com bebida.
Ainda falou assim, só que eu não sei se ele ia seguir. Ele falou, de jeito. Então, ou seja, e o pastor André falou o seguinte, ore todos os dias. Foi o conselho do pastor André. Porque assim você vai meio que mostrar para Deus que você quer criar um relacionamento com Ele. Não é só questão de interesse. Nesse conselho, o que vocês dizem, né, sobre essa questão espiritual, essa questão de orar, de buscar a Deus em primeiro lugar? Você acha que tem falhado demais aí a juventude? O que a gente pode fazer para ficar melhor nesse Primeiro conselho? porque, vamos pegar aqueles nomes na Bíblia que, por exemplo, quem era o homem que era segundo o coração de Deus? Davi. Quem foi o homem que tinha tanta intimidade com Deus que ele chamava de amigo? Quem foi o homem que, na Bíblia, que Deus até arrebatou, tirou da terra, que ele levou para ele? Enoque. Meu brother. Por que será que esses... Que isso, hein? Por que será que esses homens tinham tanto Deus tinha tanto apreço por esses homens? Relacionamento. Olha se você pegar a história, o relacionamento desses homens com Deus não era só tipo assim como as orações da maioria dos irmãos da igreja ele chega, agradece pelo dia, agradece e tal, fala só Senhor, o Senhor é o Deus maravilhoso e tal, agora eu quero isso e mais isso. E vai pedindo. Ele não sabe fazer uma oração sem fazer pelo menos um pedido a Deus. Ele não sabe fazer, e a maioria dos pedidos, quando eu estou dizendo assim, porque não é errado pedir a Deus, mas os pedidos assim, às vezes se tornam muito fúteis, algo muito materialista, entendeu? As pessoas se empresam, ele pede isso, aí Deus vai lá e dá. Aí na próxima oração ele já quer outra coisa, ele vai lá e pede. Então ele não consegue fazer uma oração assim, agradecer, nossa Deus, obrigado por o Senhor me fazer levantar essa noite, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, me fazer levantar no dia de amanhã. Entendeu? A oração do cristão hoje em dia é como se fosse um roteiro já montado. Já temos um monteiro que repetimos dia após dia após dia. Eu acho que isso que influencia e pesa muito no relacionamento com Deus hoje em dia. A gente não sabe chegar e ter uma conversa com Deus. A gente não sabe ajoelhar depois do dia cansativo de trabalho. Por mais que seja exausto assim, ter pelo menos uma conversa. Porque 1 minuto que você dá para Deus ali, nossa, eu acho que já faz diferença muita na sua vida. Muita na sua cor. Você ter uma conversa, mas é uma conversa entre amigos. Você ter uma intimidade, isso, né? Não só um interesse, ter uma intimidade de falar dos seus problemas, se abrir com Deus, falar, nossa Deus, está difícil nisso, me dê força para eu conseguir vencer essas batalhas com minhas próprias mãos, entendeu? Não deixar tudo só nas mãos de Deus. Também entender o que Ele quer, né? Isso, entender, porque Deus, assim, ele tem a vontade de nos dar, mas Ele também quer que a gente busque, quer que a gente tenha o interesse de ir atrás, correr com nossas próprias pernas, entende? Então, o relacionamento de Deus, para mim, tem esse distúrbio com o homem por causa desse tipo de atitudes que a gente tem nas nossas próprias orações. Sim. E eu sou muito fã daquele, tanto do conceito quanto do livro, né, questão dos mini hábitos, que ele fala que, tipo, para você criar um hábito, você precisa primeiro começar com uma parte pequena daquele hábito, que ela tem que ser tão pequena a ponto de você não conseguir não fazer, entendeu? Então, assim, quando você tem dificuldade, eu sei que é difícil para muita gente, quando você não tem o hábito de orar, você às vezes não consegue. Então, crie o hábito, né? Crie um mini hábito de oração para todo dia, por exemplo, junto com... Você acordou, você arrumou sua cama, por exemplo, você acabou de escovar os dentes. Cara, ajoelha ali 30 segundos, entendeu? Agradece pela noite, agradece por você ter tido uma cama para dormir, entendeu? Já consagra a Deus aquele dia, fala que você vai dedicar aquele dia a Deus, entendeu? Você tem muito sucesso naquele dia, tal, que você siga os caminhos dele. É só isso, entendeu? É 30 segundos. Se você conseguir fazer isso com a consistência de você criar um hábito, aos poucos aquilo vai se tornando rotineiro para você, entendeu? E aí logo você já está começando a querer orar mais, entendeu? Aí vai fazer o devocional e tal. E também vale para a questão de leitura da Bíblia. Em vez de você tentar ler a Bíblia de cabo a rabo, assim, não, hoje eu vou sentar e vou ler 1 hora por dia. Não, tenta ler tipo um capítulo. Começa com um capítulo. Não consigo. Tenta ler, começa com 5 versículos. O importante é começar. Começa e seja consistente. A questão aí também tipo assim, a pessoa tem que querer, né? Exatamente. Eu comecei a ler a Bíblia, que nem você falou, tipo, eu comecei por um livro que eu gostava, aí eu escutei um pastor falando assim, porque eu não entendia, tipo, eu começava a ler e eu falava, nossa, não estou entendendo nada, velho. Aí ele falava assim, leia à força, até você começar a pegar gosto. Eu peguei esse conselho dele, foi em menos de 1 ano, eu li a Bíblia toda.
Entendeu? Você querer também conta muito. E essa questão de você ir aos poucos, questão de leitura, qualquer outro livro. Pega um livro, como você falou, que você goste do assunto. Aí você começa a ler o que você gosta, depois você vai passando por algumas coisas mais difíceis. E hoje em dia a gente tem muitas traduções aí, entendeu? A própria NVI hoje ela tem uma linguagem muito clara, muito legal de você acompanhar. Muito mais fácil de entender, né? Então se você começar, você inclusive pode começar ali, se for o caso, você começa Bíblias que são escritas visando a linguagem dos jovens. Exatamente. Então assim, você começa ali, tipo, o legal de você acompanhar os livros históricos, tipo, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente, querendo ou não, tem que passar por alguns assim que são meio cabulosos, né? Tipo, Levítico, Números, tem uns livros que a gente acaba, mas assim, você começando ali por Gênesis e tal, por esses livros históricos, você começa a se divertir vendo aquilo, entendeu? Porque você começa a imaginar uma história na sua cabeça. Eu acho interessante como hoje a gente consegue assistir uma novela da Record que fala sobre a história da Bíblia e a gente não consegue ler sobre ela, entendeu? Que teoricamente é muito mais fiel, né? Porque ali eles dramatizam muita coisa. Não, é a Bíblia, é a palavra. Exatamente, entendeu? Não, também tem uma questão, tipo, você falou começar por Gênesis, né? E sim, é só uma dica que eu dou. Eu comecei pelo Evangelho, pelo Novo Testamento, né? Às vezes é mais fácil para você começar pelo Novo Testamento, porque, na minha opinião, é um pouco mais fácil de entender. Aí, tipo, você começa pelo Novo Testamento ali, por Mateus, tá? Quando você terminar o Novo Testamento, você vai para outro, porque, na minha opinião, o Velho Testamento é mais complexo, assim, e também é mais extenso. Ele tem uma certa maturidade para você entender o Velho Testamento. Olha, hoje eu recomendaria para qualquer pessoa, assim, que queira começar, ou até mesmo a pessoa que não seja crente, entendeu? Comece pelo Novo Testamento. Comece por Mateus, tal, acompanhe os evangelhos. Se for o caso, comece por Provérbios também, entendeu? Provérbios tem muita coisa interessante. Também de começar. Não é à toa que hoje, quando o pessoal faz aquelas bíblias pequenininhas para distribuir, né? Hoje é só o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que eu acho assim que é lógico que você tem que aproveitar toda a Bíblia, Sim, é lógico. mas para início. Mas para quem é de repente um novo convertido, para quem está com dificuldade, entendeu? Começa por esses, porque assim não existe uma história mais legal na Bíblia inteira do que a história de Jesus. Entendeu? Então você vai começar assim no top mesmo. E tudo vai fazer sentido na história dele. Procura um bom plano, entendeu? Procura um plano. Na internet está cheio de planos. Então mesmo. você consegue tipo conciliar os conceitos ali, porque querendo ou não, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão contando a mesma história, são todos evangelhos, então eles vão repetir muita coisa ali. Então, se você conseguir pegar um plano bom ali na internet, ele vai te falar, não, ó, lê isso aqui primeiro, leia aqui primeiro em João, aí depois você volta para Mateus aqui, aí tem esse capítulo de Marcos, entendeu? Vai seguindo aquele guia que você vai entendendo a história corretinha, do jeito que aconteceu, mas com uma linguagem clara, entendeu? A gente que é cristão, a gente está acostumado com essa linguagem da Bíblia, mas às vezes quem não está acostumado, vai ter dificuldade. E tipo assim, falando desse assunto, voltando nesse assunto assim, tipo, da nossa rotina, assim, que a gente não coloca Jesus Cristo muitas vezes na nossa rotina, eu acho assim que, tipo, muitas das vezes, assim, a gente se acostuma, assim, de manhã cedo, se sobressair da cama correndo, tomar café correndo, assistir seriado dentro do ônibus, porque não consegue, não tira tempo, porque tá toda hora tá num... Eu falei no ônibus, é interessante, porque a pessoa pode estar indo no ônibus lá, é 1 hora, 2 horas. Ela pode estar escutando o podcast aqui, né? É verdade. Se você não está escutando esse podcast enquanto está no ônibus... Merchan, escutem o podcast. Já é a nossa propaganda. Mas, sério, mas se a gente está falando de escute podcast agora, a pessoa já está escutando. Mas assim, né? Os próximos também. Continua. Mas é uma ideia, tipo, tô querendo dar uma ideia. Tipo, a gente tem alguns tempos disponíveis. A gente tá na fila de um médico, tá no ônibus, aí a gente fica à toa lá. Raramente a pessoa não tem tempo para fazer alguma coisa, entendeu? Isso aí, 95% das vezes é desculpa, entendeu? É desculpa e tal. Gente, vocês não fazem ideia do que é uma falta de tempo na vida de uma pessoa, entendeu? O cara que de repente tipo assim, ele é gerente administrativo de uma empresa, faz faculdade, faz pós-graduação, entendeu? E ainda tem família, aquilo ali é falta de tempo. Ainda. E olha que ele consegue ainda fazer tudo. Por quê? Porque ele gerencia o tempo dele, ele gerencia as prioridades dele. Ele aproveita bem exatamente. o tempo. Você está no ônibus, você vai ficar vendo filme, você vai ficar escutando música, coloca uma coisa útil, entendeu? Ué. Sobre essa gestão do tempo, foi até assunto na minha escola esses dias, assim, que os professores perguntaram, algum aluno que não tem tempo de praticar atividades físicas? E boa parte da sala levantou a mão. E eu queria entender o que os jovens não têm tanto tempo, assim, fazem assim, durante o seu dia que não tem tempo de praticar atividade física, uma leitura, assim, porque, cara, eu acho impressionante o quanto os jovens falam assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, sendo que temos 24 horas, todos os dias temos 24 horas, e você falar que você não tem tempo, eu acho assim que realmente tem gente que não consegue encaixar. Ele não tem prioridade, né? Ele não tem prioridade, ele não tem um foco maior assim para
A se aderir a novas experiências, a leitura na Bíblia, a atividades físicas e etc. assim, e falar que isso é culpa da falta de tempo, eu acho que isso é um pouco hipocrisia da parte da pessoa falar isso. Eu acho que principalmente porque, com certeza, a gente também está falando com um público que ainda não é adulto, entendeu? Ainda não está trabalhando, ainda não está fazendo faculdade. Então, assim, gente, se você está na escola e falar para mim que vocês não têm tempo, Não vou aproveitar que isso, você tá isso é falando um absurdo. dessas entendeu, pessoas gente? assim, mais jovens, bem mais jovens que a gente, né? Exatamente. Por exemplo, tem muito jovem, vamos supor, mora com os pais, né? Às vezes nem ajuda muito dentro de casa. Trabalha, estuda e tal, mas tem muito tempo, não tem filho, não tem muita responsabilidade. Aí vem uma questão, ele pode aproveitar melhor o tempo dele, fazendo algumas coisas para acrescentar lá no futuro, e até questão financeira. Você vai ver, a maioria dos jovens, cara, não tem R$ 1.000 guardado, velho. Exatamente. E não tem tanta despesa. Gente, vocês não vão fazer. Vocês não sabem sabe o quanto vai ajudar vocês fecharem a escola, vocês terminarem a escola com seus 18 anos com alguma coisa na conta. Nossa. Entendeu? Para você conseguir pelo menos tirar um carro, entendeu? Para você ir trabalhar, para você de repente pelo menos conseguir, sabe, sei lá, comprar um celular melhor, alguma coisa assim. Gente, vocês não sabem, vocês não têm noção quanto isso ajuda. Entendeu? Ou até mesmo porque a gente, pelo menos acho que a maioria aqui começou a tipo, ter relacionamentos, né, amigos, tal, ou até namoro mesmo, no ensino médio, entendeu? Então, se você não tiver um dinheiro para você poder sair com seus amigos, ir num cinema, entendeu? É chato, sabe? Então, procura alguma coisa. Gente, vocês têm tempo, procura uma fonte de renda extra. Vai estudar empreendedorismo, entendeu? Dá para começar pequenos negócios hoje na internet, com você sendo menor de idade ainda, entendeu? Então, assim, hoje tem até um exemplo de uma empresária que eu fui ver depois da história dela, que ela começou, se eu não me engano, com 12 anos, fazendo umas coisinhas assim, de umas roupinhas assim mesmo, por brincadeira. E quando foi 14 anos, os pais delas ajudaram ela, e ela começou a fazer em grande escala, assim, começar como um negócio mesmo, sabe? E com 18 anos, assim que ela tinha terminado a escola, ela já estava milionária, com a própria empresa dela garantida, entendeu? Com vários funcionários. Então, assim, é possível você fazer alguma coisa de útil, assim, com esse tempo, gente. Porque, assim, vai parecer discurso chato, vai parecer discurso de velho, mas quando você passa dos 18, quando você está trabalhando, quando você está estudando, entendeu? Às vezes, quando você já começa a ter uma família, é muito mais complicado você fazer isso, entendeu? Você não vai querer arriscar quando você tem uma pessoa dependendo de você. Entendeu? Então pode parecer discurso de velho, mas assim, realmente aproveita enquanto você está, entendeu? E eu não falo de tipo você, eu vou largar todo o tempo que eu fico no celular para poder ficar estudando livros. Não, começa a filtrar as coisas que você vê, entendeu? Se você tem o costume de ficar vendo TikTok, começa a tentar pelo menos seguir algumas coisas interessantes, também um pouco do algumas uso, coisas né? que tem conhecimento, entendeu? O Instagram mesmo, começa a seguir páginas que te agregam, entendeu? Tudo isso aí são ferramentas. Elas não são boas nem más. Elas estão ali para ser usadas. Como você vai usar ela é que vai definir o que você vai ser no futuro, entendeu? Tem uma questão que você falou, tipo, tem muita gente, tem muito jovem que já trabalha, ele ganha, tipo assim, um salário, sei lá, aí ele mora com os pais, não tem muita despesa, o dinheiro dele é só para comprar roupa, essas coisas, ele exagera, ele não tira nem R$ 100 ali para guardar. Mano, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu casei, não tinha comprado nem moto, nem carro, nem nada. Não tinha nem R$ 1.000 na conta, que nem eu falei. Ou seja, se eu fosse dar um conselho para mim lá atrás, seria esse, um deles, né? Guarda pelo menos R$ 50, R$ 100 para o seu futuro. Você não sabe tanto que vai facilitar a sua vida lá na frente. É que nem o Matheus falou, velho. Quando você mora com seus pais é uma coisa. Por exemplo, eu já casei, eu não tenho filho. Não tenho filhos ainda. Porém, eu vejo a diferença, cara. Você morar com seus pais te ajudar, você depender deles é uma coisa, véio. Agora, quando você casa, tem uma pessoa com você, vocês têm despesa todo dia, aí você vai ver que é diferente. Até para você arriscar, é mais difícil. Exatamente. É que nem eu vejo, tipo assim, naquele poema do Edson Marcos mesmo, assim, que ele fala assim que quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano, e quando se vê já não sabemos onde estão os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida, e quando se vê, já se passaram 16 anos. Então, quando a gente começa a parar para perceber, quando a gente começa a parar para ver, já o tempo que a gente tinha, o tempo que a gente desperdiçou, já é uma lembrança. Já não existe mais. Já é o passado. Não tem mais o que fazer. Realmente, aí quando é que a gente falou aquele momento, né? Você acha que você tá novo demais. Uhum.
Mas quando você piscar, véio, você já vai estar com 20, 25, 30 anos de idade. Aí você vai falar, nossa, o que eu fiz da minha vida? E o arrependimento vem. E o arrependimento Ó, vem. frase de coach, corte, entendeu? Existem 2 dores na vida. Você sabe, né? Você sabe. Sei, eu quero Existem ver 2 mesmo. dores na vida. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você vai ter que escolher uma delas. Você que sabe. Não, realmente. Vai ter várias pessoas escutando. Eu vou lançar um curso esse ano. Eu vou lançar um curso, cara. Eu Ixi. tô muito coach, meu Deus do céu. Não, realmente, tem muita gente, pode ser que muita gente vai escutar esse podcast. Mas o que eles vão fazer com isso? Exatamente. Será que vai agregar? Será que você vai ver isso aqui, você vai enxergar aqui, isso aqui como uma mudança, vai perceber que os seus hábitos estão ruins e que você vai levar esse podcast para sua vida? Será que isso vai agregar? Gente, assim, quando você... É o mesmo conselho que a gente deu aqui do livro, entendeu? Você não precisa ler o livro inteiro. Você precisa pegar uma parte lá que seja do seu interesse e aplicar. Se você conseguir aplicar pelo menos uma coisa, entendeu, do podcast, pelo menos uma coisa que qualquer um dos conselhos que a gente deu, já vai valer a pena, entendeu? Vai ver a Já vale a diferença lá pena, na já frente. vale esse tempo, vai fazer uma diferença, entendeu? Mas o importante começa o quanto antes, entendeu? E tenha disciplina, tenha o foco, entendeu? Olha, ninguém tem motivação para sempre, entendeu? Quando você chega em casa cansado do trabalho, você não tem motivação para de repente ir numa academia, sabe? Você não tem motivação para ir no culto, entendeu? Mas o que vale não é a motivação. Se eu for andar pela motivação, entendeu? A gente não vai para frente. O que vale é a disciplina. É você saber que mesmo sem vontade você vai lá e faz. É uma coisa que inclusive eu fui ver, eu acho que tipo, todo mundo meio que fala isso, mas eu nunca vi de uma forma tão expressiva quanto eu vi nesse dia, que foi um vídeo que o cara falou, né, por exemplo, que ele estava falando sobre dieta, né? Ele é nutricionista e tal, e o cara mandou assim para ele: eu queria fazer dieta, mas eu não gosto de comer isso aqui, ovo e tal. Assim, ele, eu tenho uma notícia boa para você. Você não precisa gostar. Entendeu? E aquilo ali me deu na cabeça um gatilho tão forte que, tipo, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não gosto. Problema seu. Problema seu. Não é para você gostar, é para você fazer. Entendeu? Você faz uma coisa não é porque você gosta, é porque você sabe que aquilo ali faz bem para você. Então vou ter que mandar Entendeu? um corte agora. Opa, rapaz. Bater aqui na pistolada, rapaz. E também, tipo assim... Ô, vai cortar meu corte, velho? Isso vai pro corte. Não, eu vou mandar um corte a ver com isso que ele falou. Corte, vai. Plaquete. Se você só faz o que você quer, você vai ter o resultado que você não deseja. Porque, assim, a gente só quer fazer, que nem falou, só quer fazer o que a gente gosta, velho. Só que a gente tem que abrir mão, às vezes, pra, lá na frente, o seu eu do futuro ser beneficiado, véio. Tá entendendo? Que nem você falou, exercício, comer bem. Moço, quem vai te agradecer lá na frente é o Matheus com 40 anos de idade. Pois é, entendeu? E sair muito desse mundinho que as pessoas estão vivendo, assim, do efeito manada. Se ele vai, eu vou junto, se ele cair, eu caio junto, entendeu? Tipo assim, por que a gente necessariamente precisa fazer o que o outro faz? O que as pessoas sentem assim, e vê assim, se ele está fazendo, é bonito e eu tenho que fazer também. Já dizia minha mãe coach, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, tipo assim, a todo momento a gente está rodeado de um sentimento de querer parecer com o outro, de querer estar a todo momento assim, sendo influenciado assim por pessoas negativas. Por que a gente não pega daquilo que a gente está assistindo, daquelas pessoas que nos rodeiam? Já viram a ideia a ideia dos 5 amigos? Os 5 amigos que nos rodeiam? Você é a média, né? Você é a média. Isso, você é a média dos. Você é a média das 5 pessoas que você Entendeu? convive. Então, tipo assim, para analisar. Será que a média das pessoas que estão ao seu lado te torna uma boa pessoa? Será que você os seus amigos te Vocês tornam... querem esse cálculo aí? Se o povo falar que quer, eu vou mandar o cálculo lá no grupo. Tem um cálculo pra você formulazinha, fazer. Você bora. dá a nota pra cada um lá. Tipo, aí o bota a resultado renda. é o seu. Bota a renda, assim, ó, dá pra calcular. Eu acho que, inclusive, isso aí é um bom conselho pra gente dar também, que é o seguinte, a questão do ambiente, entendeu? Esse Não é ambiente, fácil velho. você mudar a sua rotina, mas é muito fácil você mudar o seu ambiente, entendeu? Então, quando você for fazer uma mudança brusca na sua vida, mude radicalmente o seu ambiente, mas não precisa mudar a sua rotina radicalmente, comece aos poucos. Só que o próprio fato de você mudar o seu ambiente já vai fazer você próprio ter as mudanças, entendeu? Então, por exemplo, se você começar a... Tipo, todo mundo aqui conhece aquela pessoa negativa, sabe? Que não tem tanta perspectiva assim. Então, se você ficar convivendo com ela, ela vai te afetar. E você Porque se torna uma pessoa o mais negativa. fácil, o que gasta menos energia, vai sobressair sobre o que tem mais energia, entendeu? Essa é a realidade. Então, você trocar de ambiente, você buscar
pessoas assim do seu círculo que vão te agregar naquilo, entendeu? Então, por exemplo, vou começar uma academia, começa com um amigo, entendeu? Chama 1, 2 amigos lá, vocês não têm noção do quão é legal você ir para uma academia com amigos, entendeu? Vocês ficar conversando, vocês ficar brincando e tá lá, assim, chorando no treino, mas Às vocês vezes estão vai lá ter se que divertindo. buscar outros amigos. Né? Exatamente, Seja o exemplo, exatamente, né? entendeu? Tem gente que não Porque quer é o ir pro seguinte, outro nível. por que quando a gente tem um personal a gente consegue ir, entendeu? É porque você tá pagando. Entendeu? Você tá pagando o cara vai te ligar às 5 da manhã. E aí, cadê você? Não, pô, levanta da cama, ó, eu tô aqui te esperando. Você vai fazer eu ficar aqui esperando? Entendeu? Então, quando você tem alguém independente de você, ou que a gente chama de compromisso público, né? Aquilo ali, cara, é uma... Nossa, foi até uma cena romântica aqui. Uai. Aquilo ali, sabe, vai fazer uma diferença enorme na sua vida, entendeu? Então, busque alguém. Olha o tanto de conselho que a gente tá dando, gente. Isso aqui as pessoas cobram pra ficar falando, entendeu? Eu vou cobrar, vou lançar. Daqui a pouco Entendeu? tô rico, hein? Então, busque mudar o seu ambiente, entendeu? Que vai facilitar a sua rotina. E, principalmente, busque um parceiro. Busque pessoas que falam do mesmo assunto que você, entendeu? Porque a partir do momento, eu estou querendo empreender, entra num grupo, entendeu? Procura um grupo com outros empreendedores que eles vão te dar dicas, mindsets, entendeu? Não é à toa que hoje as pessoas pagam tipo 100 mil reais para fazer um camping, entendeu? Com empreendedores. Porque aquilo ali é uma experiência assim que vai mudar a vida delas para sempre. Destrava-mente, né, Destrava-se completamente. Começa a ver cara, o mundo de você outra passar forma. uma semana, entendeu? Com grandes empreendedores, empresários do Brasil, mano, você sai dali completamente diferente, entendeu? Então busque isso. Beleza, a gente não vai ter 100 mil na conta para poder pagar esses caras e tal, mas busque pelo menos ficar com pessoas que tenham os mesmos sonhos que você, que tenham os mesmos objetivos, entendeu? Se pá, cria uma empresa ali dentro, vocês estão ali com o seu negócio, entendeu? E também, tipo assim, se você percebe que o seu ciclo de amizade é negativo, se você percebe que aquilo ali você não se sente bem em certo ambiente, que aquele ambiente ali, que aquele certo grupo de pessoas não irá agregar nada, você Tá te atrasando, né? tá te atrasando. Você tem muitas alternativas. Primeiro, você sai, se isola daquele grupo, não procura mais aquelas certas amizades, né? Some da vida deles. Ou você pode fazer a diferença e mudá-los. O quanto seria interessante, assim, em vez de você ser influenciado pelas suas amizades, você começar a influenciar. Você vê que aquele grupo lá, ele está te atrasando, fala assim, cara, por que eu não tento mudar o grupo? Por que eu não tento influenciar o grupo a mudar? Se eu tenho essa mentalidade diferente, por que eu não posso usar essa mentalidade para pelo menos ajudar eles? Entendeu? Se eu já tenho esse conhecimento assim, eu posso mudar, eu sei que eu posso mudar e eles podem mudar junto e a gente pode mudar todo mundo junto. Exatamente. É isso aí. Bora seguir. seguir? Tá animado. Bora seguir, então. Deixa eu continuar. Foi quanto tempo já? Nossa, foi nem uma hora, não velho. foi nem uma hora, mano. Podcast é uma hora e Não, meia. moço, aqui, estamos gravando exatamente às 9h45. Isso aqui, a gente vai ter 11 horas de boa. Não. O pessoal só precisa trabalhar amanhã cedo, tá tranquilo. Vamos pedir o iFood, Então já vamos aí, vamos um iFood, assunto para paga finalizar. nós. Mais um assunto aí, gente. Não, pior que vocês atravessou meus tópicos, né? Mas é assim mesmo, as boas coisas vêm nos espontâneos. Bora falar, tipo assim, o seguinte, né? Salomão fala para você aproveitar lá a sua juventude, mas você meio que tomar cuidado que você vai ser julgado por aquilo, né? Eu acho que muitas vezes o jovem confunde isso. Ele acha que aproveitar a vida, meter o louco lá, né? Fazer tudo de errado. E o que a gente está vendo aqui nesse podcast são maneiras de aproveitar realmente a vida, né? Que lá na frente vão trazer resultados. É uma ideia interessante porque hoje tem muito aquela cultura do carpe diem, né? Só que, na verdade, é uma interpretação errada que as pessoas fazem. Porque elas interpretam como se o carpe diem fosse uma filosofia que, tipo, não, viva completamente sem consequências, entendeu? Aproveite sua vida ao máximo, que a vida é uma só. Viva e adoidadamente. E não é assim, entendeu? Para falar a verdade, é justamente o contrário. É viva com responsabilidade. Então, aproveita a sua vida do tipo, não vai ficar se matando, entendeu? No seu emprego, tal, para alguma coisa. Vai aproveitar a vida, vai ter relacionamentos. Até porque é só você fazer um exercício mental. Se então eu vou aproveitar a vida loucamente que tá tudo bem. Não, então beleza, vai dirigir a 120 na contramão. Você tá aproveitando sua vida, mas aí sua vida não vai durar. Então, Eu tinha muito eu falava muito aquela frase, a gente só se vive uma vez. Eu acho que é uma frase que eu mudei muito.
Eu mudei muito o contexto assim quando eu comecei a perceber assim que não é dessa forma que talvez a ideia dessa frase. Eu comecei a falar assim que a gente vive, eu comecei a falar assim, a gente só morre uma vez. Porque viver, a gente vive todo dia. Todo dia a gente está vivendo. Eu estou vivo há 16 anos. Você há 20, você há 20, e todo dia a gente vive. Só que a gente vai morrer uma vez só na vida. Então, há 16 anos eu vivi de uma forma diferente, ou eu vivi numa mesmice só. Entendeu? Então, tipo assim, eu tento trazer para mim mesmo assim que eu tenho que viver cada dia diferente. Entendeu? Saber que eu vou morrer, saber que eu posso morrer, que todos vamos morrer assim, mas fazer algo diferente assim, mas não algo assim irracional. Algo assim que me faça aproveitar a vida de uma maneira que eu goste, assim, mas de maneira sensata, né? É que é a mesma interpretação, na verdade, né? Tipo, se você pegar ainda mesmo a frase só se vive uma vez, você às vezes olha para aquilo, não, então eu vou fazer tudo para... Não, é tipo, você só tem uma vida, entendeu? Uhum. O que você vai deixar para as próximas vidas? O que você vai deixar para essa vida? Quando você fala, tipo, você só vive uma vez, você só tem uma vida, significa que você tem que aproveitar ela ao máximo, você tem que frutificar ela ao máximo, porque a única coisa que a gente deixa para as próximas gerações, entendeu? É o nosso legado. A única coisa assim que a gente deixa de tipo, o propósito de vida que a gente tem, o cristão, o propósito de vida que a gente tem é adorar a Deus acima de todas as coisas, certo? Mas o nosso propósito na humanidade é simplesmente deixar adiante, é passar adiante. Então, quando as pessoas, por exemplo, por que, sei lá, tem um cientista que dedicou a vida inteira dele a estudar um animal marinho específico e tal, porque ele está deixando aquilo para a humanidade, porque daqui a 20 anos, quando outra pessoa se formar, quando outro biólogo aparecer, ele não vai precisar passar por todo aquele processo. Ele vai partir dali e é por isso que a gente chegou onde chegou, entendeu? Porque as pessoas não se preocupavam só com o que elas queriam fazer na hora. Esses gênios, todos eles, Albert Einstein, Tesla, sabe? Eles começaram, o propósito deles era deixar adiante o que melhorar, entendeu? Da humanidade. As pessoas darem continuidade, né? Ela sempre tenta deixar o mundo melhor de alguma forma, entendeu? Então, se você só vive uma vez, aproveite ao máximo essa vida que você tem, entendeu? Não perca tempo assistindo besteira, entendeu? Não perca tempo assistindo Big Brother, entendeu? Vai fazer alguma coisa produtiva, sabe? E eu acredito que, tipo, para você aprender a viver, assim, tem questão muito da maturidade. E na maturidade, eu uso muito aquele exemplo da fruta bichada. A fruta bichada, assim, que, por exemplo, quando uma fruta no pé, ela é danificada, ela sofre, meio que você fura ela tem a tendência de amadurecer mais rápido que as outras. Ela fica mais madura que as outras. Então, assim, o que eu levo disso? Então, nós jovens, para a gente aprender a viver conscientemente, a gente tem que passar por certos traumas, a gente tem que passar por certas dificuldades assim na nossa vida, para a gente amadurecer mais rápido, entendeu? E tipo assim, não que isso seja só um ponto negativo, porque tem gente que é muito novo e amadurece muito rápido, além da sua idade, entende? Sim. Nosso Paquito quer falar alguma coisa. Eita, é chegar no fim da vida com o sentimento de que valeu a pena e não que foi um fracasso. Exatamente. Você Aí viu volta aí? aquela frase, né? Que nem aquela frase que eu falei mais no início, que a vida é muito curta, né, e tal. Mas para você fazer algo grande, leva tempo. Exatamente. O propósito desse podcast, desse episódio, é você refletir de como você está levando sua vida, né? Você vive, como nem o Lucas falou, você vive de qualquer jeito, tipo, você acorda todo dia, vai para a escola, fica só vendo série. Não estou falando que você não pode ter um momento de lazer. Sim. Mas no que você está investindo para o seu futuro, além dos estudos, né? Você não pode abandonar a escola, mas o que mais que você está agregando a você mesmo para lá na frente você fazer alguma coisa de relevância? Porque a maioria que vive só em TikTok, muita gente vive só em TikTok, Netflix, não é que é errado. O quanto que você fica nisso. O conteúdo que você está vendo lá nessa plataforma que pode ser negativo. Você pode ter um equilíbrio, né? Tipo, o que muita gente fala do 80-20, né? Então, se você ter, tipo, 80% do seu tempo produzindo, tal, fazendo as coisas, e 20% do seu tempo dedicado a se divertir mesmo, você pode que você fazer. tem que se divertir, né? Que senão Exatamente. Você vai ficar biruta, né? Exatamente, né? Gente, ninguém aqui, por favor, não seja um workaholic, entendeu? Porque uma hora você simplesmente surta, entendeu?
Então é não gastar muito tempo com distração, né? E só de início, entendeu? E aí é onde a gente volta à questão dos mini hábitos. Não precisa mudar completamente. Mude o seu ambiente, mas não precisa mudar a sua rotina completamente. Então começa trocando. Começa trocando o que você está vendo na Netflix, entendeu? Em vez de só uma coisa que seja para entretenimento, tenta ver alguma coisa, de repente, que te agrega, entendeu? Eu sou muito fã de ver, tipo, documentários de tipo de esporte, saca? De ver ou então filmes que sejam naquele estilo de tipo vencer, sabe? Tipo, você assistiu você assistiu tipo o filme do Rock, entendeu? É muito legal você ver, você assistiu o filme A Procura da Felicidade. Então você pega aquilo ali, você sai inspirado, entendeu? Em fazer. Sim. E é isso, começa simplesmente, pelo menos no início, a fazer algumas trocas, entendeu? Eu acho o que é bacana hoje nas redes sociais é que eles têm um algoritmo lá que ele sempre vai mudar de acordo com o seu comportamento, de acordo com o que eles acham que você está querendo mais ver. Então, a partir do momento que você tentar tipo, entrar ali no TikTok, entra no canal do Primo Rico e começa a curtir alguns conteúdos, ele vai começar a aparecer mais. Aí você vai curtir outros conteúdos de outros influenciadores e ele vai aparecendo cada vez mais. E quando você vê, realmente ali está mostrando várias lições para você, entendeu? Meio Isso que próprio já ajuda. Eu já vi que parece que o algoritmo ele consegue saber que Já tá pegando outro tema que eu tava pensando em trazer. Entendeu? Mano, aqui Isso já. não é uma entrevista, isso é uma conversa. e tipo esse algoritmo ele é tão interessante falar que parece que ele sabe mais do que você gosta do que você Isso mesmo. É verdade. Ele vê o que você tá assistindo, Entendeu? tá Aquela curtindo. teoria do tipo que com 50 likes parece que ele já sabe mais sobre você do que seus próprios pais. Uhum. Entendeu? E tipo, ele consegue trazer coisas assim que nem você sabia que você gostava. E ele vai te apresentando esse conteúdo, e ele vai vendo que você vai gostando, que você vai sentindo prazer em assistir aquilo, ele vai mostrando cada vez mais e ele te torna. É vídeo de limpeza no TikTok. É uma coisa assim que eu não sabia e fico olhando aquilo Não, e, nossa, me dá uma satisfação. Sobre isso aí, depois eu quero trazer um tema sobre isso aí, mas a gente vai falar mais a fundo. Acompanhe os próximos episódios. Trazer umas dicas pra você conseguir, tipo... Vencer. Assim. vencer, porque tem gente que é viciado, né, em redes sociais, em distração. Exatamente. Mas voltando assim para um lado espiritual, né? Cara, o Aliás, inimigo... deixem aqui nos comentários, né, que temas vocês querem ver que a gente vai os agregando. temas. Se tipo algum assunto daqui interessou, tipo vocês querem que a gente se aprofunda, entendeu? Já você vão tem deixando. curiosidade e Exatamente. tal, pra saber. Podem deixar outras dicas, outros conselhos, entendeu? É tudo válido. Vamos nos agregar. E como eu tava falando, o seguinte, espiritualmente falando, o inimigo ele quer que você viva distraído, né? Exatamente. Ele quer que você fique nessa vidinha de, tipo, ser igual a todo mundo, só pra estar num grupinho. Tem até aquele livro lá, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, Napoleão né? Hill, né? Aquele livro Napoleão é Hill muito é um pesado. exemplo, cara, porque ele dedicou, Exatamente. acho que 20 anos da vida dele pra descobrir lá a filosofia do sucesso. Exatamente. E escreveu vários livros. Já li livros dele, né? Não tô falando que não é bom, mas tem muita coisa proveitosa lá. Não, com certeza. Mas entendeu? quanto tempo que dedicou o naquilo? cara dedicou, saca, 20 anos da vida dele inteira entrevistando várias pessoas milionárias, bilionárias no mundo, para dizer o que elas tinham em comum, entendeu? E o trabalho que ele fez inspirou outras pessoas a fazerem melhor. Então é isso, entendeu? É você conseguir deixar para as próximas gerações alguma coisa de interessante e até mesmo para você. Você busca a sua realização profissional, entendeu? Sim. Vou falar, Achei Lucas, que que você ia falar. Achei que você ia falar, botou o microfone. Não. Não, mas vamos lá pra gente finalizar. Tipo, qual conselho aí você deixaria, assim, mais em ênfase aí, o Lucas? Pra juventude, assim, eu não sei se eu tenho tanta autoridade assim, porque eu Mas você já tem barba, ué? posso ter Parece barba, que tem mais, mas parece que é mais velho que eu, ué, tá doido. Já pode ser Abraão parado pela aqui, né? polícia, não tem desculpa mais não. Tem desculpa não, viu? Cara, conselho pra juventude: viva. Viva não pensando no que o próximo vai pensar sobre você. Mas também não viva como da maneira que a gente falou aqui, tipo, adoidadamente, sabe? Só se vive uma vez. Tenha consciência do que você está fazendo. Tenha consciência que amanhã você pode estar vivo e que as consequências do seu passado vão vir no seu futuro ou no seu presente, né? Tipo, então saber viver não é só ser careta, porque o povo fala que o crente é muito careta. Não, a gente sabe como viver porque a gente tem a Bíblia como nosso guia, não é? Manual. Então, tipo assim, não é ser careta. A gente sabe aproveitar o nosso cada momento, aproveitar a vida, assim, ser feliz. E, tipo, para nós, assim, não é bom, é feliz. Entendeu? Não é uma vida triste. Eu acho que a minha vida estaria muito mais triste se eu entregasse a minha vida toda para o alcoolismo, para as drogas, assim. Estaria no show da pipoquinha, sei lá e tal. E acho que
Seria Nunca muito... ouvi falar. Mas eu acho que o conselho que eu deixo assim é isso: não tenha medo, viva, aproveite seu tempo, porque o tempo é curto e passa rápido, assim, a gente não percebe. É que nem a teoria do Albert Einstein, assim, que talvez que é relativo, né? O tempo é relativo. Que o tempo é relativo, entendeu? Talvez uma pessoa está vivendo um tempo diferente que o seu, entendeu? O tempo é relativo, tipo, ele pode se esticar, ele pode encolher, mas ele nunca volta atrás. Ele nunca volta. E eu até coloquei Essa que frase é top, É né? Interestelar, assista. ele é uma ilusão, né? É uma ilusão na medida em que as pessoas vivem em tempos distintos. As Exatamente, pessoas vivem em tempos exatamente. distintos. Vai, Matheus, dá um conselho final aí. Ah, bicho. Se eu fosse falar assim, um conselho só, tipo assim, eu fosse resumir tudo assim, não, qual que é o mais importante? Olha, pra mim ainda seria disciplina, entendeu? Disciplina. Pra mim é a coisa mais importante, porque através da disciplina você consegue criar os outros hábitos que você precisa. Através da disciplina você consegue se conectar mais a Deus, entendeu? E se eu fosse dar uma aperfeiçoada nessa questão do conselho, busca a disciplina realmente através de mini hábitos, entendeu? Comece pequeno, certo? Mas tenha a constância. O mais importante é a constância. Então, eu não consigo fazer exercício todos os dias. Comece fazendo 5 flexões por dia. É isso, mas faça todos os dias. Todos os dias. Feriados, domingos, sábados, entendeu? Faça todos os dias. A partir daí, você vai começar a desenvolver. Ah, vai demorar? Vai, mas é melhor do que você não fazer nada, entendeu? É muito melhor você fazer um pouquinho todos os dias do que fazer muito um dia e em uma semana Nunca você mais não fazer. voltar. E assim, eu percebo cada vez mais que eu falo que tudo isso aqui é pra mim, porque, meu Deus do céu, é uns trem que você não segue também, né? Não Né? bota na cabeça. Talvez a gente esteja falando algo assim que para nós mesmos a gente tem que Gente, fazer diferente. eu acho assim, o que eu mais acho legal da questão de podcasts é porque, como é uma conversa, a gente está se agregando, entendeu? Tá A gente aprendendo está tem com que o falar o que agregando, você tem que aprendendo com o viver. outro e passando para vocês, entendeu? Então, assim, Mas e você, Guilherme? O que você e deixa? você, Guilherme? Deixar aí. A questão de aproveitar a vida, eu falo. No caso, o conselho que eu daria para você fazer agora mesmo é você refletir. Refletir, pai, olha a sua vida. Do jeito que você está vivendo hoje, aonde você vai estar daqui 10 anos, 20 anos? Quantas almas você vai ter ganhado para Cristo? Como é que a sua família vai estar? Porque às vezes você quer ter uma família, mas nem para estudar sobre uma família. Você quer ter filhos, mas nunca leu um livro sobre criação de filhos. Ou ao menos leu a Bíblia, que também vai trazer princípios para sua vida toda. Então, o conselho que eu dou é refletir. Que se você vê isso aqui só para gastar tempo e depois não parar para pensar como você está levando a vida, às vezes vai ser em vão. O Matheus estava refletindo aqui enquanto ele falava. Ele falou, nossa, realmente eu tenho que começar a mudar algumas coisas na minha vida. E esse estalo aí na mente, esse despertar aí, é onde começa a diferença. Que aí você vê, nossa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque senão não vou deixar um legado, senão não vou ser uma boa mãe, um bom pai, e nem mesmo um bom cristão. Senão eu não vou estar pregando, senão eu não vou estar vivendo aquilo que eu prego. Né? Eu só vou estar Exatamente. falando ao vento. Isso é mais legal, né? Porque hoje acho que o nosso testemunho é muito maior do que as nossas palavras, entendeu? Então você ser o exemplo onde você está, tipo, você aparentar ser um cristão, entendeu? É muito mais importante do que você falar que é um, entendeu? Quando é você, através do seu caráter, entendeu? Você transparecer isso. Está até escrito na Bíblia que os apóstolos, eles não eram chamados de cristãos porque eles deram esse nome. Eles eram chamados de cristãos porque eles se pareciam com as atitudes de Cristo. Exatamente. Entendeu? Então, por esses motivos, eles eram chamados de cristãos. Eles seguiam os passos de Jesus, eles eram parecidos com Jesus. Entendeu? Será que você pode se dar esse autotítulo de eu sou cristão? Será que você está sendo um verdadeiro Um verdadeiro cristão? Eu sei que para ser um cristão de exemplo é difícil. Não é uma tarefa fácil. Mas será que você está pelo menos tentando? Será que pelo menos de manhã você acorda e fala assim, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Será que a gente está tendo esse pensamento quando levanta da Acho que cama? isso aí é um dos conselhos mais massa que tem também, que é você, tipo, não se compare com os outros, entendeu? Se compare com você. Naquela mesma regra de você fazer um pouquinho todo dia, tenta ser 1% melhor, entendeu? Todos os dias. Se você for 1% melhor todos os dias do que o seu dia anterior, daqui a 100 dias você está 100% melhor. Ou seja, você já é o dobro melhor do que você já começou, entendeu? Pensa, entendeu? Eu vi um vídeo esses dias que eu acho tão legal, porque, tipo assim, igual eu falo, que não é bom você contar com a motivação, mas às vezes você acaba vendo umas coisas que te motivam muito, entendeu? E teve um vídeo, assim, que
me impactou muito que a pessoa falava, era como se fosse uma espécie de meditação guiada. Ela fala assim, não, fecha os seus olhos, tal. Agora imagine, né? Imagine você alcançando seu objetivo. Imagine você morando na casa que você quer morar. Imagine você comprando o carro que você quer comprar, entendeu? Imagine você ser respeitado pelas pessoas que você pode ser respeitado. Aí ela fala assim, agora abre os olhos. Está diante de você, entendeu? A partir do momento que você começar com as primeiras vitórias, você vai ficar tão viciado em ser a melhor versão de você mesmo, Sim. que você não vai conseguir parar mais, entendeu? Então eu acho que é muito isso, é você ter tipo a vontade, você ficar viciado naquilo, tipo, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, entendeu? Eu preciso agregar mais, eu preciso buscar mais a Deus hoje, entendeu? E lógico, tudo sem ir para os extremos, porque nada nos extremos é bom. De glória em glória, né? De glória em glória. Eu ainda falei errado, né? Mas vamos lá. A gente vai finalizar agora. E é isso aí, gente, reflita, né? Se você também quer se parecer com Cristo, tem que aprender sobre ele, né? Não vai ler a Bíblia e tal, vai buscar novos hábitos que nem o Matheus falou, aproveitar a vida que nem o Lucas falou. Eu quero agradecer aqui o Lucas, né? É nóis. Pôde dedicar o tempo dele aqui. Né, Ele deu uma olhada lá na agenda e falou, não, tem que comer. Abriu um tempo. O Matheus, né? Que tá aí comigo. É nóis. O Matheus faz muita coisa, ele que vai editar, ele que sabe essas coisas de gravar, ainda tá aqui participando. Tô surtando aqui. E agradecer a nossa equipe. A produção. Maravilhosa. A produção aí. Letícia queria tacar o microfone na sua cabeça, você falou cristões. Mas acontece. Nem eu sei. Já errei o português. É algo... É limãos ou limões? Limões. Então é cristões. Opa. Então não tem culpa. Não tem culpa. Agradecer a nossa equipe maravilhosa. Tem uma delas ali mais maravilhosa ainda, né? Ai, A coitado. gente já tem que ganhar uma moral. Tem que ganhar uma moral. Lá também. Oi? O seu sogro lá, ué. Te amo, sogro. Ele me ama mais ainda. Ele tá com a cara meio assim, nós queremos ir embora. Então é isso aí, gente. Até a próxima, né? Fica acompanhando aí que vai ter mais assuntos interessantes. Obrigado, Falou. Jesus te ama. Olha, ele tá achando que é hoje. Amém.